Boa noite. Hoje, então, mais uma semana chegou, mais uma quinta-feira e a gente vai poder conversar mais uma vez. Para hoje, eu trouxe um tema bem interessante e o qual eu já dei uma pequena introdução na palestra da semana passada. Nós vamos falar hoje, vamos conversar sobre o autoconhecimento. Eu gostaria, antes de começar de verdade, de dizer que o feedback, o retorno de vocês com referência às palestras, se estão sendo bem compreendidas, se a didática está sendo adequada. As opiniões de vocês são muito importantes, porque é uma troca para que a gente possa também se melhorar e que também a gente possa trazer conteúdos que venham ao interesse de todos vocês. Então, as sugestões de alguns temas, sempre baseados no Livro dos Espíritos, no Evangelho, né? Então são temas pertinentes e que a gente pode estar conversando. Então sugiram, nos deem esse retorno, é sempre muito importante, certo? Então, vamos lá começando o nosso tema de hoje. Autodescobrimento, autoconhecimento, é o conhecer a si mesmo. Então, a gente se conhece, a gente já parou para pensar, eu me conheço, eu sei quem eu sou? Isso é muito importante, porque muitas vezes a gente leva a vida e a vida vai passando e a gente não para olhar para dentro e se perceber internamente. A gente às vezes assume uma vida e deixa ela ir passando, vai vivendo as experiências, né, do mundo físico, mas esquece da parte espiritual, que é o que de fato é o mais importante, é o que nos fez estar aqui, né? Para que a gente possa passar por essa experiência, para a gente poder se melhorar, para a gente poder crescer, evoluir. Então, se a gente não se conhece, como saber o que precisa ser corrigido em nós? O que a gente já conquistou? Porque nem tudo é só preciso me melhorar porque eu sou péssimo, né? Não é assim. Ao longo de todas as nossas existências, a gente já teve inúmeras vitórias. Com certeza. A gente está aqui e hoje nós somos melhor do que já fomos ontem, com certeza absoluta. Então, nós podemos sempre nos melhorar. Não existe um limite para a gente crescer, para a gente evoluir. Sempre haverá algo mais e isso é motivador. Isso faz com que a gente possa ter a motivação para sempre buscar o melhor, para sempre tentar estudar um pouco mais, para a gente poder se conhecer um pouco mais. A gente sempre terá o que aprender sobre nós mesmos, imagina, sobre todo o resto. Então, o olhar para nós mesmos é muito importante. Vamos parar, vamos nos olhar de verdade, olhar para dentro de nós, porque muitas vezes a gente só foca no externo. Então, quando a gente olha para nós mesmos, vamos parar para pensar o que eu vejo, o que eu sinto, quem sou, quem é essa pessoa. E essa é a pessoa que a gente deve cuidar muito bem, porque somos nós mesmos. Nós não podemos saber amar ao outro se a gente não souber amar a nós mesmos, com carinho, com respeito. E é assim que a gente vai refletir na nossa ação para com o semelhante. A gente tem que começar por nós mesmos. Então, parando para fazer essa análise diariamente, é um exercício para a vida, não é para um momento e depois, agora eu já sei tudo, não preciso continuar. Não, é um exercício para a vida, para que a gente possa realmente, a cada passo, ir se percebendo, a cada situação, se observar, ser um observador de si mesmo. Isso é bastante importante. E a partir disso a gente consegue fazer um processo que nós vamos também falar mais adiante em outras palestras sobre a questão da cura, da autocura. Como que a gente cura as nossas próprias mazelas, as nossas próprias dificuldades, como a gente consegue superar todas essas questões que a gente vai observar, né? Então, a gente vai buscar esse autoconhecimento. Eu vou trazer uma historinha bem simples, mas que exemplifica muitas vezes a ilusão que a gente cria a respeito de nós mesmos, né? É muito fácil a gente criar um personagem de nós mesmos e acreditarmos que somos, né, aquele personagem. Então, deixa eu só ler aqui essa historinha. Uma senhora afirmava que sempre, se um dia ela fosse assaltada, ela ficaria imobilizada, petrificada e que certamente ela não teria forças para reagir. E a sua amiga que estava ouvindo
disse que reagiria como se fosse preciso ela lutar. Ela lutaria, mas ela não ia deixar barato passar aquela situação de assalto, ela ia reagir. E um dia, passado o tempo, ambas estavam conversando na calçada e um garoto passou e levou a bolsa daquela amiga que disse que ia reagir. E ela ficou paralisada. E a outra amiga que falou que ficaria paralisada, que não conseguiria ter reação, ela sim saiu correndo atrás do menino, batendo com a bolsa, xingou e aí disse: devolve a bolsa da minha amiga. E começou a ter uma atitude que ela não esperava. E aí o menino, se assustando com aquela atitude, soltou a bolsa e saiu correndo para preservar a própria vida. Bom, é uma historinha simples, mas que demonstra muitas vezes que a gente tem uma expectativa e uma imagem de nós mesmos que não corresponde com a realidade. Então a gente muitas vezes supõe que é fraco, que é covarde ou que é medroso, né? Que não vou ter atitude nenhuma, e a outra pessoa acha assim, não, eu vou fazer, vou acontecer, e de repente chega naquele momento em que a pessoa se vê frente à situação de estresse, de dificuldade, e a vida segue e nos apresenta esses desafios, e aí como nós reagimos a eles? Nem sempre vai corresponder com a imagem que a gente tinha, né? E é nisso que a gente tem que se concentrar. Qual é a imagem que eu tenho de mim? E ela está correspondendo com as minhas ações e as minhas reações frente às coisas que a vida vem me apresentando? E é aí que a gente começa a se perceber. E como eu falei, é um exercício. É todos os dias, sempre que a gente lembrar, porque é uma forma da gente realmente se conhecer e saber como lidar e poder se ajudar. É uma ajuda que a gente vai prestar a nós mesmos. Bom, essa questão do autodescobrimento é algo que permeia a humanidade desde sempre. O homem sempre buscou se compreender, se entender, né? Conhecer a si. Então, por exemplo, na Grécia, no oráculo de Delfos, havia uma inscrição, e essa inscrição dizia: conhece-te a ti mesmo. E aí um amigo de Sócrates, do filósofo, né, famoso Sócrates, que é o Querofonte, perguntou lá nesse oráculo se havia alguém mais sábio do que Sócrates, porque Sócrates era um homem extremamente sábio, que estudava, que pesquisava, né? Só que o que o oráculo respondeu para esse amigo? Não existe ninguém mais inteligente, mais sábio do que Sócrates. E aí o amigo trouxe a resposta e Sócrates ficou incomodado com aquilo, porque ele disse: eu não sou o mais sábio dos seres. E ele passou a vida inteira tentando contestar essa ideia. Só que o tempo foi passando, ele foi mantendo aquilo e sempre buscando essa resposta que ficou ali, ecoando dentro dele, né? Até que num determinado momento Sócrates se deu por conta de que essa frase que o oráculo falava, né, de conhece-te a ti mesmo, e essa questão de ter afirmado para esse amigo de que ele era o homem mais sábio, era exatamente isso que o diferenciava das outras pessoas, porque ele era um buscador, ele buscava o autoconhecimento. Então isso o fazia ser sábio, porque ele percebia a própria ignorância, porque quando esse amigo perguntou para ele, esse amigo disse para ele que a resposta era de que ele realmente era o homem mais sábio, ele disse: eu só sei que nada sei, porque ele sabia da própria ignorância e do quanto ele precisava aprender frente ao universo. Então são pequenas historinhas que vão ilustrando para a gente o quanto a gente precisa voltar o olhar para dentro e tirar um pouco do externo, né? A gente, claro, que tem que viver em equilíbrio, nem só um lado, nem só o outro. A gente precisa do equilíbrio, mas a gente precisa realmente focar um pouco no nosso interior. A gente acaba deixando muitas vezes ele um pouco de lado, um pouquinho, né, esquecido. Então, uma coisa importante de se falar é que é somente após a gente abandonar os nossos próprios preconceitos é que nós estaremos sujeitos a buscar o conhecimento verdadeiro.
Então, nós precisamos fazer um processo de limpeza, em que a gente tem que primeiro ir tirando aquelas cascas mais grossas do nosso suposto autoconhecimento, para que a gente possa chegar numa camada em que realmente a gente vai poder se perceber verdadeiramente, porque a gente cria aquela casca social, né? E aí muitas vezes a gente engana nós mesmos. E isso não vai nos ajudar em nada. A gente precisa realmente chegar na nossa essência, né? Também Nikola Tesla, que é um inventor, um pesquisador, isso no início do final de 1800 a início de 1900, né? Ele foi um grande pesquisador, um grande cientista, e ele afirmou que se você quiser conhecer, quiser descobrir os segredos do universo, pense em termos de energia, de frequência e vibração. Então, esse cientista, essa pessoa lógica, essa pessoa racional, ele conseguiu aliar a questão científica, racional, com a questão transcendental também, porque ele comparou tudo no universo, os segredos do universo, e nós somos parte do universo, como algo que é energia. Porque sim, ele era um inventor, que ele trabalhava com a física, com a eletricidade, com todas essas coisas assim. Então ele fala assim, ó, de que na Terra tudo é feito de uma substância original, né? Que todas as coisas procedem dessa mesma energia. Então tudo provém de um princípio. Esse princípio é Deus, né? Então ele trouxe dentro da lógica, dentro de uma visão científica, mas ele trouxe uma sabedoria que realmente a gente pode aplicar aqui também. Então, nós precisamos nos conhecer e perceber que nós somos energia. E se nós somos energia, a energia vibra e ela consegue se conectar com tudo que está à sua volta, porque a energia vai se conectando com aquilo que está no seu mesmo nível energético. Também é um poeta e teólogo e um mestre espiritual persa, que é o Rumi. Ele é uma espécie de filósofo também. Ele viveu nos anos 1200. Ele nasceu, acho que foi em 1207 e faleceu quase em 1300. Acho que foi em 1273 que ele morreu. E Rumi, ele fala assim: quem conhece a própria alma conhece a Deus. Eu estou trazendo aqui um pouquinho de outros segmentos fora da doutrina espírita, de pessoas buscadoras, pessoas que tinham a sua espiritualidade também, mas que eu quero que vocês vejam junto comigo que a busca do próprio conhecimento, do autoconhecimento, é algo que vem de muito tempo atrás, de toda a história da humanidade e de muitas culturas. Então não é algo próprio só do espiritismo, né? Mas de muitas culturas. Todas as culturas trabalham a questão de se conhecer, de saber quem é, desvendar os próprios mistérios, né, internos, assim como do próprio universo. Mas é isso que Rumi traz. Se a gente conhece a nossa própria alma, a gente conhece a Deus, porque nós somos parte de Deus, nós somos filhos de Deus, nós somos uma partícula, né, divina. Então, se a gente se conhece, a gente consegue compreender Deus. Então, isso é algo muito interessante que a gente tem que levar em consideração. E Rumi também fala assim, ó, que tudo que há no universo existe dentro de você. Então, Deus está dentro de nós e nós somos parte de Deus. Então, analisemos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, os nossos atos, fazer esse olhar que é do exterior, que está sempre muito mais focado no exterior, voltar para o interno. Então, olhemos o nosso interior através do que nos cerca, porque é o que nós vibramos e o que nós atraímos. Então, a gente também pode se utilizar do que está à nossa volta, as pessoas, a nossa vida. Então, o que nós estamos atraindo, o que nós estamos vibrando. Isso é importante também para a gente trabalhar esse autoconhecimento. Santo Agostinho também, que é alguém muito ligado à igreja, né? E ele foi uma pessoa que ajudou na codificação da doutrina espírita, né?
E Santo Agostinho, ele colaborou na codificação, e ele fala que ele recomenda, na verdade, que cada um de nós faça como ele fez quando ele viveu. Ele trouxe uma mensagem, né? Então, quando ele viveu, esteve aqui encarnado, ele dizia que a cada noite ele fazia uma análise de como foi o seu dia. Ele se questionava se ele fez alguma coisa contra Deus, ou contra o seu próximo, ou contra ele próprio. Olha que interessante, ele fazia uma análise do dia, percebendo as suas ações, os seus pensamentos, seus sentimentos. O que ele fez naquele dia? Foi contra Deus, contra seu próximo ou contra ele próprio? Ele teve alguma ação que fosse negativa ou contra algum desses 3 pontos aqui? Porque, na verdade, Deus, ele mesmo e o semelhante fazem parte de um mesmo princípio, né? Deus é o Criador e nós somos as criaturas, e nós estamos ligados. Se a gente faz mal para a gente mesmo, para o nosso semelhante, a gente está fazendo mal para Deus. Se a gente faz mal para Deus, a gente está fazendo mal para nós mesmos e para o nosso semelhante também, porque tudo está conectado e um reflete no outro. E ele sempre buscava se corrigir, e ele buscava sempre se melhorando, observando, percebendo essas dificuldades e buscando a cada dia ser melhor, não se punindo, não se sentindo o pior ser humano do mundo, mas percebendo as suas falhas, as suas vitórias, e partindo dali para um novo dia, com uma folha em branco para ser escrita, sendo cada dia melhor, e não repetindo os velhos erros, né? Lição aprendida não precisa ser ensinada outra vez. Então ele aprendeu com aquele erro, ele podia seguir adiante para seguir melhorando e evoluindo. Allan Kardec, então, o nosso codificador, ele foi um educador, um escritor, também um tradutor, né, do francês. Ele perguntou aos espíritos, na questão 919, qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal. E eles responderam, os bons espíritos: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Olha só, ele está citando, né, Santo Agostinho, que também falou sobre conhecer a si mesmo, Sócrates, ele está falando lá estão citando o oráculo de Delfos, onde tinha essa inscrição. Eles estão fazendo uma referência histórica, né, de que já foi dito isso, conhece-te a ti mesmo. Olha que frase importante, a gente já parou para analisar e pensar sobre ela? E a doutrina espírita nos mostra o caminho que devemos percorrer para conseguirmos esse intento, o autoconhecimento. Então, a nossa caminhada é no sentido do externo para o interno, né? E muitas vezes a gente faz exatamente o oposto. Então a gente tem que fazer uma viagem para dentro de nós, nos conhecermos e seguirmos esse processo de melhora. E tudo que está à volta vai mudar, porque a nossa vibração muda, então tudo muda. Outra coisa que eu gostaria de dizer, conhecer a si mesmo significa estar consciente, né? Estar com a ciência, estar ali vivendo aqui e agora, o presente, percebendo e conhecendo quem nós somos em essência. E voltando a falar, a gente cria aquelas máscaras sociais, aquela imagem, né, que muitas vezes não condiz com a realidade. A gente precisa quebrar essas imagens, essas ilusões que nós temos, de que somos de um determinado jeito. A gente tem que se conhecer e se olhar de frente e perceber que nós temos falhas, que nós somos imperfeitos, mas que nós também temos coisas maravilhosas. Ninguém é totalmente imperfeito, ninguém é totalmente ruim, ninguém é totalmente bom. Nós somos seres humanos em processo evolutivo, então nós temos os 2 polos em nós e a gente vai se melhorando. Podem ter certeza que Deus, que muito nos ama, nos dá o direito do livre-arbítrio para que a gente possa aprender a fazer as melhores escolhas. E cada dia é uma nova possibilidade de fazer escolhas melhores do que ontem. Porque ontem não foi bom, hoje não significa que precise ser do mesmo jeito. Então a gente pode fazer escolhas novas e sempre com a oportunidade de começar de novo, de continuar algo bom
e de deixar lá atrás aqueles velhos erros, aqueles velhos vícios de comportamento, né? Os hábitos ruins, a gente pode abandonar, a gente pode fazer essa escolha. A gente tem esse privilégio, esse grande presente nos dado por Deus. E aí o nosso querido Divaldo nos trouxe, através da Joana de Ângeles, uma frase que fala assim, é o livro que chama Autodescobrimento, uma busca interior. A experiência do autodescobrimento faculta-lhe identificar os limites e as dependências, as aspirações verdadeiras e as falsas, os embustes do ego e as imposturas da ilusão. E é isso que a gente tem que fazer, porque Joana de Ângeles traz muito esse lado da psicologia humana, né, de conhecer os sentimentos, de quem a gente é. Então, a gente tem tanto conteúdo, tanto material para estudar, e está à disposição, está aí na internet, não é tão difícil de conseguir, basta que a gente tenha iniciativa, né? Muitas vezes no início pode parecer chato, ou às vezes não estou tão motivada, eu preferia que fosse com outras pessoas, mas um esforço para se manter estudando por algum tempo vai se tornando um hábito. Aquilo que a gente vai repetindo com frequência se torna um hábito. Então, vamos fazer aquilo que é bom e fazer sempre, até que aquilo a gente nem percebe mais que está fazendo, porque já faz parte da nossa vida, né? Então, o propósito é a evolução do ser. A evolução do nosso ser, do ser, né? Só vai se dar através do autoconhecimento. A gente precisa se conhecer para a gente poder se melhorar. Então, como fazer? Por onde começar esse processo? Então, esse processo eu acabei de falar, se dá através da percepção dos nossos pensamentos, dos nossos padrões mentais já estabelecidos, as nossas crenças. A gente precisa quebrar crenças que não estão nos ajudando, porque Deus não nos impôs limites de evolução, de crescimento. Ele nos deu condutas éticas a se seguir, né? Pelo bem, pelo amor. Isso a gente sente, a nossa consciência nos diz quando a gente está certo e errado, é só perceber. Então, eu quero terminar falando sobre o livro de Mirdad. Nesse livro, que o autor é Mikhail Naimi, não sei pronunciar corretamente, mas ele é um escritor do Líbano, e ele fala assim: se fores orar, orai antes de tudo pedindo entendimento. Eu vou repetir. Se fores orar, orai antes de tudo pedindo entendimento. Então, meus amigos, muitas vezes a gente pede tanta coisa para Deus. Em primeiro lugar, a gente tem que agradecer muito pela oportunidade de estar aqui vivo, podendo experienciar todas essas situações que a gente está vivendo, e por mais desafiadoras que sejam, elas vieram para nosso crescimento, vieram para que a gente possa realmente nos melhorar e não entrar em desespero com as coisas, porque são os desafios que nos fazem crescer. E ele nos diz, esse autor, né? Quando a gente orar, então já que a gente vai pedir alguma coisa, agradeçamos em primeiro lugar, mas a gente lembra de pedir entendimento. Que Deus nos ajude a ter compreensão e entendimento da vida e de tudo que nos cerca, e principalmente entendimento sobre nós mesmos. Um beijo no coração de cada um, o meu abraço fraterno, e até a próxima semana.